Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, então eu vou pedir que vocês abram na página 30 para a gente fazer a correção da questão 16. Bem, a questão 16 diz assim, ó: preencha corretamente as lacunas da frase abaixo utilizando os termos do quadro. Então a gente tem aqui: enviaram-me, me enviaram, os devolverei, devolvê-los-ei, lhes prometi, prometi-lhes, Então a gente percebe que é um exercício de colocação pronominal. Então vamos ver o que a gente tem aqui nas lacunas, ó. Os projetos que, esse que funciona como partícula atrativa, então ele vai puxar o pronome para frente. Então o que a gente vai completar com me enviaram e não enviaram-me. Então os projetos que me enviaram estão em ordem. Devolvê-los-ei, ainda hoje. Por que devolvê-los-ei e não os devolverei? Olha só, o verbo está no futuro do presente. Quando os verbos estão no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a gente tem que fazer mesóclise, a gente tem que colocar o pronome intercalado ao verbo, tá? A menos que haja uma partícula atrativa. Como não há nenhuma partícula atrativa aqui, a gente vai manter a mesóclise. Então, devolvê-los-ei ainda hoje, conforme lhes prometi, tá? Esse conforme, é uma conjunção aqui, conformativa, Mas a gente não pode dizer, necessariamente que esse conforme é uma partícula atrativa, Porque as partículas atrativas são o que, o não. Mas eu prefiro, nesse caso, colocar conforme lhes prometi. Inclusive, gente, porque a colocação pronominal, a gente tem regras específicas, tá? Mas ela vai muito também da entonação, daquilo que casa bem na frase, quando não há regras específicas, E aí, a gente percebe, ó, conforme prometi-lhes, É pouco usual, não soa bem, Então, conforme lhes prometi. Lembrando que, tirando esses casos específicos em que a gente tem verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, o que nos obriga a fazer mesóclise, quando há, por exemplo, partícula atrativa como que, como não, como onde, tá? Que obrigam também a próclise, ou no início das frases em que nós somos obrigados a fazer a ênclise, tirando esses casos específicos, em que é obrigatório um tipo específico ali de colocação pronominal, fica a critério do falante, e aí a gente vai perceber o que casa melhor ali naquele contexto, tá bom? Bem, dito isso, fizemos a correção da questão 16, da página 30. Eu vou pedir então que vocês pulem aqui para a página 31, para a gente dar continuidade ao capítulo, focalizando o conteúdo aqui de produção textual. Então, essa parte aqui de produção textual está trazendo muitos conceitos aqui que são diferentes, Então, a gente precisa ter cuidado. Ó, tipologia textual, injunção, diálogo e conto. Primeiro que injunção é tipologia textual, eu sempre converso isso com vocês, os tipos textuais são narração, injunção, descrição, argumentação e exposição. São apenas 5 tipos textuais, eles estão ligados às características linguísticas, aos tipos de verbo, por exemplo, aos elementos que aparecem nesses textos, tá? Diálogo e conto, a gente já está trabalhando numa outra esfera, O conto é um gênero textual. O gênero textual é como se fosse assim, o nome do texto, E está associado à finalidade sociocomunicativa desse texto, E os gêneros já são infinitos, ilimitados, Eles o tempo inteiro estão se renovando, então o tempo inteiro estão surgindo novos gêneros, tá? É diferente dos tipos textuais, que são apenas 5, tá? O diálogo, por exemplo, já é o diálogo é uma característica, por exemplo, do texto narrativo, Então, por exemplo, em contos de fadas, enfim, fábulas, a gente vai ter a presença ali do diálogo, Que é essa conversa aí entre os personagens, tá? Então, por isso que são coisas diferentes aqui, para vocês não fazerem confusão. A gente vai trabalhar tipologia textual, texto injuntivo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o conto,
né, que é um gênero textual narrativo, não é injuntivo, tá? Não tem nada a ver com injunção. E no conto pode aparecer o diálogo. Bem, então os textos injuntivos, marquem aí, indicam uma ação que precisa ser tomada, instruindo e orientando o leitor a realizar determinada tarefa. Por isso, na maioria das vezes, são utilizados verbos no imperativo, tá? Então o texto injuntivo, ele vai te dar uma orientação, né? Uma prescrição, uma instrução. Então são exemplos de textos injuntivos. A receita, o manual. Sabe a receita médica? Quando você vai ao médico, você volta com aquele papelzinho assim quadradinho e vem lá escrito: tome 2 comprimidos de 8 em 8 horas, faça repouso. Então, você tem ali verbos no imperativo: tome, faça. Porque aquele texto é uma prescrição, né? São ditadas ordens que vocês devem seguir caso queiram melhorar, né? Caso queiram se curar daquela doença que fez com que vocês procurassem o médico, tá? Então, o texto injuntivo, ele tem como característica isso: a instrução, a prescrição, né? Ditar ordens que devem ser seguidas, tá? Para que se chegue a um resultado. Por isso, a maior característica do texto injuntivo é a presença de verbos no imperativo, porque se a gente dá ordem e instruções, a gente usa esses verbos no imperativo. Então, tome, faça, mexa, coma, né? São exemplos aí de verbos no imperativo, tá? E aqui a gente tem alguns gêneros textuais que se apropriam dessa estrutura injuntiva, como a bula de remédio, regulamento, manual de instruções, a receita culinária. Por que esses gêneros textuais se apropriam da estrutura injuntiva? Porque qual é a finalidade sociocomunicativa desses textos? A instrução, tá? E para instruir a gente usa o tipo textual injuntivo, beleza? Bem, o diálogo é quando ocorre, marquem aí, uma conversa entre os interlocutores. Ocorre em entrevista, conversa telefônica, chat, etc. Então, alguns gêneros textuais que são marcados aí pela presença de um diálogo, né? A entrevista, conversa telefônica, chat, né? E os textos narrativos, de modo geral, apresentam, né, em muitos momentos diálogos, como é o caso dos contos de fadas, das fábulas, tá? E por aí vai. Bem, no caso desses textos narrativos, o diálogo pode ser colocado ali no texto por meio do discurso direto ou do discurso indireto. O discurso direto ocorre quando a fala do personagem é colocada na íntegra. Então a gente tem aqui um exemplo, ó. Cláudia disse, : Olá, Patrícia, como vai? Tá? Então, a fala da Cláudia foi colocada aqui do jeitinho que ela falou. Agora, um exemplo aqui de discurso indireto, né? Aproveitando esse mesmo trecho, a gente poderia dizer assim: Cláudia perguntou a Patrícia como ela estava, tá? Então, percebam que nesse caso, a gente, no caso do discurso indireto, né, o narrador reproduz com as suas próprias palavras a fala do personagem, tá? E a gente faz isso no dia a dia também. Quando a gente chega em casa, por exemplo, vai conversar com a pessoa que mora com a gente, vai contar sobre o nosso dia, né? Então a gente diz assim: nossa, sabe o que a minha amiga disse? Ela disse que eu vou ser muito feliz com esse rapaz com quem eu estou namorando. Então percebam que nesse caso eu introduzi o discurso indireto, eu reproduzi com as minhas próprias palavras a fala da minha amiga, tá? Normalmente é o que a gente faz, né? Mas há a possibilidade também da gente fazer, da gente inserir o discurso direto, né? Numa conversa, né? Quando a gente diz assim, por exemplo: olha, a cena foi assustadora. A Maria me interrompeu e disse: cale a boca, menina, fique quieta. É mais raro, né? Percebam que conversando, né, no dia a dia, a gente introduz o discurso direto mais para gerar aquele impacto, quando a frase que a pessoa disse é realmente impactante, né? Foi algo assim a ser reproduzido fielmente, tá? Bem, dito isso, para concluir, a gente trabalha aqui também no finalzinho da página 31 com o gênero textual conto, né, que é um gênero narrativo, se apropria da estrutura narrativa. É uma narrativa curtinha, né? O conto é uma narrativa curta, né? Geralmente fictício, pode ser também baseado em fatos reais,
né, que apresenta acontecimentos envolvendo uma quantidade pequena de personagens, né? Então os romances, né, aqueles livros que a gente lê de 100 páginas, 200 páginas, os romances, né, eles têm um enredo mais abrangente, né? Mais personagens também fazem parte daquela trama, né? E por isso a gente tem uma narrativa que se desenrola de maneira mais lenta. Já o conto não, o conto é uma narrativa curtinha, né, que focaliza ali poucos personagens, né, e um conflito central, tá? Bem, dito isso, eu vou finalizar a nossa videoaula por aqui. Ao final desse vídeo vocês encontram a descrição da atividade devolutiva da semana, tudo bem? Um beijo e até a próxima. Tchau!